Olá pessoal, bom, estou de volta aqui para continuar um pouquinho do Flutter, né? Aqui é até onde a gente já tinha visto. Para quem pegou direto nesse vídeo aqui, tem um anterior onde eu explico essa estrutura. Eu vou modificá-la um pouquinho para a gente dar andamento de uma forma um pouco melhor, tá? Então, antes da gente continuar vendo outros widgets, eu vou mostrar uma forma que é mais comum de a gente trabalhar, tá? E ela funciona assim, ó. Aqui no return, em vez de eu retornar center, eu retorno scaffold. Vou tirar isso aqui por enquanto. E dentro do scaffold eu tenho algumas propriedades prontas. Eu vou trabalhar com o corpo, que seria o corpo do meu aplicativo, tá? Eu tenho um cabeçalho aqui que seria a barrinha em cima, mas eu não vou mostrar isso agora. E dentro do corpo eu posso retornar alguma coisa. No caso eu poderia retornar aqui o center e todo aquele conteúdo que eu já tinha, tá? Então, olha só como que isso aqui vai dar uma diferença, ó. Ele já tem um fundo padrãozinho aqui, né? Ele tem, na verdade, uma espécie de tema pronto. Então, ele tem um fundo branco e o texto lá já não está mais grifado, tem um tamanho bonitinho, uma fonte e tudo mais, tá? Então, assim fica um pouquinho melhor para eu continuar explicando o que a gente já vinha fazendo. Perfeito? Então, olha só, pessoal, vamos continuar aqui, a partir de onde estávamos. Eu vou só diminuir um pouquinho esse tamanho aqui, ó. Vou colocar uma largura de 200, uma altura de 50. Desculpa. Então, ó, é como se fosse um botãozinho que nós vamos fazer, tá bom? Aqui, ó, sobre o texto, queria mostrar algumas coisas para vocês. Primeiramente, eu vou alterar essa frase, colocar uma frase um pouco maior. Deixa eu ver, perfeito. Então vamos lá, ó. Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é referente ao alinhamento do texto aqui dentro desse container, certo? Então, vamos supor que eu quero alinhar esse texto aqui. Eu tenho sempre que prestar atenção que se ele está dentro do container, eu tenho que alinhar no container, tá? Porque é o alinhamento do pai que manda aqui. Então vou vir aqui, ó, pode ser depois da altura. Se eu digitar alignment, ou se eu não sei, por exemplo, dou Ctrl espaço, ele já me traz aqui, ó, alignment. E quando eu chamo uma propriedade assim, eu preciso de uma constante que geralmente, não é sempre, vem com o nome com a maiúscula. E aí eu aperto o ponto e escolho o que eu quero. Então, por exemplo, center. Vou salvar. Olha lá, ó, já está centralizado, tá bom? Aqui, ó, se eu apagar o center, ponto, Ctrl espaço, ele mostra as outras opções de alinhamento. Então tem no centro embaixo, no centro para a esquerda, no centro para a direita, por exemplo, ó, vou salvar, centro para a direita. Viram? Vou deixar no center aqui, ó. Ótimo. Então, lembrando, eu quero que o texto se alinhe dentro do container, eu preciso chamar esse alinhamento no pai, que é o container. Ó. O texto é filho do container, certo? Vamos continuar. Ó. Aqui no text eu vou mostrar algumas propriedades para formatar esse texto. Eu vou dar um enter aqui só para organizar um pouquinho. É isso. Então aqui eu tenho o meu texto, eu vou jogar vírgula aqui, ó. E vou vir aqui embaixo para organizar um pouquinho, ó. Vou fazer assim, style. Então essa aqui é a propriedade para eu formatar o meu texto. E aí eu entro aqui com uma constante, text style. E aqui dentro eu vou passar então essa formatação do meu texto. Para organização vou dar um enter aqui novamente. Depois posso pedir para ele identar tudo, mas eu vou fazer assim por enquanto. Então olha só algumas opções. Ó, se eu der Ctrl espaço, ele me mostra tudo que eu posso fazer para esse texto. Então eu tenho cor,
o fundo do texto, cor de fundo do texto, uma decoração para ele, que é o decoration, ó, a fonte, o estilo da fonte que eu vou usar, tamanho, se eu vou pôr negrito ou não, tá? Então tem bastante opções. Eu vou utilizar algumas aqui como exemplo, ó. Vou fazer assim. Primeiro eu vou trocar a cor aqui do meu container, ó. Vou colocar um blue. E na color do text, vou jogar um colors.white, um branquinho. Tá lá, ó. Agora continuando, eu vou aumentar aqui o tamanho. Deixa eu jogar um negrito primeiro, ó. Font weight. Eu vou dar Ctrl espaço, ó, ele me mostra todas as opções. Deixa eu ver aqui, esses não são... Bom, eu conheço, por exemplo, font weight, ele é bold. Bold é o negrito normal que a gente mais utiliza. Perdão, pessoal. Tá vendo? Ó, às vezes eu confundo aqui também. Então, font weight, quando eu chamo ele, eu preciso de uma constante igual aqui em cima. Ó. Eu chamei color, aí eu chamei colors.white. Aqui eu também vou fazer a mesma coisa. Ó. Font weight, ponto. Aí sim ele traz as opções que eu tenho de negrito, tá? Olha só que interessante como funciona isso, ó. Por exemplo, no W300, ele bem suavezinho. Vou colocar um W800, como se ele fizesse um negrito um pouquinho mais forte, olha lá, ó. Ou eu jogo direto o bold, que é o negrito normal que a gente trabalha, e ele já colocou lá em negrito, ó. Vou aumentar um pouquinho o tamanho da fonte, né, ó. Sempre separando com vírgula. Então, fonte, size, vou colocar 16. Olha lá, aumentou a fonte. Tá? Então eu quero fazer uma quebra de linha aqui, ó. Deixa eu ver, talvez 18. 20. Ah, isso. Era isso aqui porque eu vou mostrar um outro tipo de alinhamento. Então, olha só. Mesmo alinhando aqui dentro do Py, quando o texto story dá uma quebra de linha, eu preciso alinhar o texto aqui então. Ó. Por quê? Porque ele agora está vindo até o final e quebrando aqui. Então eu vou alinhar o texto. Para isso, pessoal, aqui mesmo, ó, depois do texto, eu posso fazer assim, ó, dou um Enter, Text Align, chama aqui a constante de novo, ó, Text Align. Então, por exemplo, eu tenho centro, end no fim, justificado para esquerda, para direita, várias opções, tá? Então vamos alinhar para o centro para ver como fica, ó. Olha lá, alinhei o texto. Se fosse um texto maior, o justificado ia ficar um pouco melhor para entender, ó. Então ele começa na esquerda e vai até o final, certinho, dá a quebra e tudo mais, né? Por hora, vou deixar center aqui. Então segue aí a dica, ó, de alinhamento. Eu tenho o alinhamento do Py, né? E se o meu texto estiver dando quebra de linha, for mais de uma linha, eu consigo trabalhar esse text align de uma forma bem bacana também. Vou fazer o seguinte. Vou deixar esse container aqui, tá? E eu vou mostrar para vocês como que eu posso trabalhar com outro container embaixo, como se eu estivesse fazendo outro botão, tá? Ou embaixo ou em cima, tanto faz. Olha só como funciona, pessoal. Nós temos um elemento que chama column. O column, ele me permite eu trabalhar em formato de coluna, então é um sobre o outro. Assim como eu tenho um elemento que chama row, que é para trabalhar na horizontal, assim, um do lado do outro, certo? Então, pessoal, para eu colocar aqui um container em cima do outro, eu preciso trabalhar com o column aqui dentro, ó. Então, em vez de eu retornar direto no centro, eu vou fazer assim, eu vou clicar aqui em cima desse widget, vou deixar piscando aqui, ó. Vou vir nessa lâmpada amarelinha do lado e vou escolher aqui, ó, Wrap with Column. Olha lá, o que ele fez? Ele colocou esse widget como pai aqui, né, direto no body, jogou direto um children aqui dentro, ó, e jogou o meu center dentro do meu column, certo?
Olha só, se fosse para fazer isso manual, vamos imaginar que eu estou começando meu aplicativo. Sim, né? Acabei de dar o return scaffold. Aí eu vou lá e coloco body. Ele está esperando alguma coisa aqui, né? Então eu posso pôr, por exemplo, o column que eu falei. Abro e fecho parênteses. E aí aqui dentro, então eu viria a colocar... Olha a diferença. Em vez de eu colocar só child, que é filho, eu vou colocar children. Se eu fosse traduzir children, é o plural, né? Significa filhos. E olha que interessante, eu vou dar enter aqui, que ele já está selecionado, ó. Ele já me traz entre esses colchetes, por quê? Significa que ele vai receber um array de dados. Então ele vai receber vários. Da outra forma que a gente fazia, não sei se vocês lembram, o child ele recebe somente um widget dentro dele. Assim eu posso entrar com vários. Então eu poderia vir aqui e fazer assim, ó, container, container, vou fazer só um exemplo aqui para vocês verem o que significa isso aqui, tá bom? Vou jogar uma cor também. Olha lá, ó. Então, olha só o que acontece. Eu criei, né? Agora foi um column. E dentro dele eu falei que eu ia ter elementos aqui de widgets. Coloquei dois containers, mesmo tamanho, cores diferentes. E olha lá o que ele fez. Colocou um em cima do outro. Então, pessoal, olha só como fica um pouco diferente, ó. A coluna minha, dois elementos, um em cima do outro. Se eu quiser trabalhar com o alinhamento, eu vou até fazer assim já, ó. Para ficar um pouquinho mais organizado. Isso. Vamos supor que agora eu quero trabalhar alinhando isso daqui, ó. Jogar aqui para o center, igual era antes. Vou fazer assim então, ó. Vou vir aqui no column, embaixo dele. Eu vou trabalhar com main axis alignment. Significa que ele vai alinhar no eixo principal, que no caso o column é assim, né, vertical, então ele vai alinhar assim, tá? Vou chamar aqui uma constante, ó, main axis alignment, e ele já traz aqui algumas propriedades, ó. Então vou jogar center para ver como fica. Salvar. Olha lá, ó, jogou para o centro, certo? Eu tenho algumas outras opções até interessantes. Aqui se eu quiser lá embaixo. Vamos ver o que mais. Olha só esse daqui, ó. Espaço entre eles. Tá? Se eu tivesse mais elementos, eu vou criar mais um container aqui, ó. Olha lá, agora são três, ó. Ele dá o espaço igual entre os três containers, tá? Posso trabalhar com outro aqui, ó. Space Evening. Ele considera esse espaço aqui no topo e esse espaço aqui na base também, ó. Então ficam igualados os espaçamentos entre todos os elementos da tela. E também tem o Arrow, Space Arrow. Então nesse espaçamento aqui, ó, ele desconsidera tanto o espaço aqui fora, ó. Ele dá um espaço maior aqui entre os elementos, né? Esse Arrow é como se fosse em torno do elemento aqui, ó. Então ele fica com esse espaçamento aqui, o vermelho, ó, o azul com esse espaçamento e o amarelo com esse espaçamento. Mas por hora vou jogar center aqui, tá?
E olha só, se eu quiser trazer aqui para o centro, pessoal, eu posso fazer assim, ó. Eu tenho o main axis, que é o alinhamento no eixo principal, e eu tenho o cross axis, que é seria o que cruza, né, o cross aqui, ó. Então ele seria na horizontal. Vamos supor que eu quero levar isso daqui para cá, para o centro. Então eu vou colocar novamente aqui, né, a constante, ponto. Ah lá, ele já me traz algumas opções, ó. Então se eu escolher center, aqui ele não trouxe pelo seguinte, o elemento, imagina que eu tenho um fundo aqui, ó, e o que que acontece? O meu maior elemento na largura é esse column e eles vêm até aqui, ó, tá? Então, quando eu peço para ele alinhar, eles alinham até aqui, que é a maior largura de um dos elementos. Ele não considera a tela do aplicativo todo. Tanto que se eu aumentar a largura de um deles aqui, ó, vamos por 200, olha o que que acontece, ó. Agora, a minha maior largura da tela é até aqui. E ele centraliza todos, mas levando em consideração esse tamanho, tá? Para resolver isso, eu posso fazer o seguinte, ó. Eu venho aqui no column, em vez de eu jogar direto um body column, eu faço assim, ó. Eu deixo piscando aqui, venho aqui nessa lâmpada amarelinha e escolho container, ó. Isso significa que o meu column vai estar dentro de um container. Eu inicio o meu body aqui com um container, perfeito? Por que isso? Porque aqui agora eu posso fazer assim. Eu vou pôr uma cor, só para ilustrar. Vou colocar um green clarinho. Ó, olha lá o que eu estava falando, ó. Então, ele considera o meu maior elemento. Aí eu quero que esse fundo ele venha o tamanho do meu aplicativo inteiro. Então, vou colocar um tamanho para esse container, ó. Width, que é a largura. Eu faço assim, ó, double.infinity. Isso aqui significa que independente do tamanho da tela, ele vai preencher ela inteira, tá? Vou dar um Ctrl S. Olha lá, ó, ele pintou tudo, né? Preencheu a tela inteira com esse container. E agora os elementos que estão dentro dele passam a considerar esse tamanho todo. Agora o meu Cross Axis Alignment funciona, ó. Vamos ver mais algumas opções que ele tem aqui, ó. Então o End ele vai lá para o final, Start ele fica aqui no começo, Center no centro, tá? Vocês podem apagar da Ctrl Espaço, vocês vão ver as opções que tem, perfeito? E aí vocês podem testar essas opções aí por conta própria. Por hora eu vou deixar no centro. Bom, continuando aqui, pessoal, eu vou... Vamos supor que você quer um espaçamento entre esses containers, ó, entre esses elementos. Então eu vou colocar aqui, eu tenho o container 1, 2 e o 3, né? Vamos trabalhar aqui com esses espaçamentos. Uma forma que o pessoal usa, bem tranquila, é fazer assim, ó, eu venho aqui, eu jogo um container, height, que é uma altura, por exemplo, 20. Eu preciso colocar a vírgula aqui para separar os widgets, tá? Desse para esse, por exemplo. Quando eu faço isso, olha lá, ó, deu um espaçamento. É que o container ele tem bastante propriedades, então devido a isso, o mais comum para fazer isso é o Sized Box. Olha lá, o Sized Box. Se eu der olha lá, ó, ele só tem propriedades referentes a tamanho. Quer dizer, a maioria ele tem o que aqui que não é, mas não tem problema. E o charge também. Então, ó, 8 int. Vou separar aqui, ó. Olha lá. Então vamos supor que agora eu quero um tamanho por debaixo um pouquinho maior. E assim, sucessivamente, eu posso ir modelando, moldando, né? Vamos supor que eu vou fazer botões aqui. Então já vou deixar um tamanho um pouquinho maior. Deixa eu ver, um 150. Um pouquinho maior. Vou jogar um 300 de tamanho. Olha lá, ó, tá? Deixa eu tirar isso aqui. Isso. Então,
eu posso começar a moldar a tela do meu aplicativo assim, certo? Eu vou mostrar uma outra forma que eu posso trabalhar com esses espaçamentos. Aí com isso eu vou tirar aqui então, ó, o Sized Box. Ele vai grudar tudo novamente, né? E agora eu vou trabalhar com o padding, tá? O padding é o espaçamento considerando a parte exterior. Então eu posso fazer assim, ó. Eu venho aqui. No caso, eu vou fazer nesse do centro, ó. Tá? Então vou vir aqui, ó. Wrap with padding. Ah lá. Ele já pega esse do centro, joga dentro de um padding, e o padding ele tem esse parâmetro, ó. E o padding ele tem esse parâmetro, ó. Tá? Ele coloca aqui, já joga, na verdade, essa propriedade, né? Ele traz add insets, que é uma constante pontual. Significa que todos os lados do meu botão vai ter um espaçamento aqui. No caso ele está usando como 8. Eu vou salvar para testar. Ah lá, ó, aqui para cá ele não tem nenhum elemento, né? Mas para cima e para baixo ele faz assim. Eu posso aumentar aqui para ver até o final o que acontece, ó. Vou aumentar esse do meio, que é que eu estou trabalhando com padding. Ah lá, vou tirar aqui o padding, tá? Só para ver como fica. Ele não permite, então eu vou só zerar. Olha lá, eu quero que encoste até o final. Vou colocar aqui um 450. Encostou, ó. Agora eu vou trabalhar aqui com o padding, então. Vou colocar um padding de 10. Olha lá. Então, todos os lados do meu elemento, ele fica com um espaçamento de 10. Perfeito? Isso é bem bacana, tá? Isso aqui não é obrigatório passar. Posso deixar assim, funciona da mesma forma. Mas é interessante que você indica que esse valor não irá ser alterado, tá? Ele é uma constante. Eu posso trabalhar ainda. Deixa eu voltar o tamanho ao padrão aqui, ó, 300. Deixa em 8 aqui. Tá. Eu tenho outros elementos que eu posso trabalhar. Então imagina assim, ó. Eu vou, em vez de passar um all, Ctrl espaço, aí ele mostra as opções que eu tenho, ó. Então vamos supor que eu vou trabalhar com only. Only eu posso vir aqui e falar assim, eu quero que ele já me indica, ó, o que eu posso fazer. Por exemplo, um top. Então, ó, eu posso utilizar um top 10. Ah lá, ele deu um espaçamento do 10. Vírgula, bottom 15. Ah lá, ele deu um espaçamento de 10 aqui em cima, deixa eu pôr mais. E um de 20 aqui embaixo, tá vendo, ó? Eu tenho uma outra propriedade bem legal, que é assim, ó. Simétrico. Aí aqui, ele tem a opção de vertical ou horizontal. Então, vamos supor que eu vou colocar vertical, é assim, ó, de cima para baixo, né? Então, vertical, 30. Vou salvar. Olha lá, ó, ele faz um espaçamento simétrico entre a parte de cima e a parte de baixo do elemento. Na horizontal, seria assim, ó, de lado, tá? Então, uma forma bem legal aí para eu trabalhar, eu posso ir usando padding para dar espaçamento entre os elementos, tá bom? Se eu quiser deslocar esse elemento um pouquinho, mover ele para a esquerda, para a direita, eu posso trabalhar com um elemento aqui do container que chama transform. Então, por exemplo, ó, eu venho aqui, dou enter para organizar. Deixa eu ver, transform. Aí eu faço assim, ó, eu sempre tenho que iniciar dessa forma aqui, ó, matrix 4, ponto, identity. E aí aqui eu faço ponto, ponto e posso chamar uma das propriedades que vai transformar esse elemento. E, por exemplo, se eu quisesse mover ele,
aqui, translate. Então eu posso trabalhar com x e y, tá? Vamos supor assim, eu quero mover ele aqui 30 no x. Vou deixar o y. Ele aceita apenas se for double, né? Então tem que pôr 0. Ah lá, ó. Então, a partir da posição que ele estava, eu movimentei ele 30 no x, ó. Um pouquinho para lá. Se eu jogar negativo nesse valor do x, ele move menos 30. Então, ele traz um pouquinho para a esquerda, tá? Então, eu posso trabalhar com os elementos assim. Ele tem mais propriedades, tá? Eu usei só um exemplo aqui do transform. Futuramente, a gente vai usar mais alguma para layout. Se eu colocar ponto, ponto, eu posso continuar adicionando outras propriedades aqui, tá? Por hora eu vou tirar, vou deixar tudo alinhadinho, bonitinho do jeito que tá. Olha lá, ó. Já tá com um padding aqui, né? Vamos lá, ó. Então, pra gente já ir fechando esse vídeo, eu quero mostrar mais duas coisas. O container, ele ainda tem uma opção aqui que chama Decoration. Ele é bem legal, ó. Vamos supor, eu vou mostrar a questão de arredondar um pouquinho os cantos dele para transformar ele em um botão. Quando eu faço Decoration, eu preciso chamar aqui um Box Decoration, abro e fecho parênteses, e aqui dentro eu posso trabalhar com algumas coisas. Por exemplo, isso aqui pode acontecer com vocês em algum momento, de dar um erro. Eu vou jogar aqui um colors.blue. Se eu salvar, ele vai dar erro, ó. Porque se eu trabalho com o Decoration e a cor aqui dentro, eu preciso remover essa cor aqui de fora, tá bom? Mesmo que eu faça assim, ó. Deixa eu remover aqui para consertar já. É isso, ela voltou. É que faz mais sentido ela ficar aqui também, né? É algo referente à decoração do meu container. Então vamos lá. Eu vou continuar. Eu quero fazer um border radius, que é a questão que eu falei de arredondar os cantos. Então eu chamo aqui novamente uma constante, ó. Border aqui, ó, border radius ponto circular. Isso. Aí ele quer saber o tanto que eu vou arredondar. Vamos por 20 aqui, só para ver como fica, ó. Ah lá, arredondou bastante, né, os cantos, ó. Vou diminuir um pouquinho, colocar 10. Ó, já diminuiu bem. Vou colocar menos ainda, 8, só para dar um... Ah lá, uma intençãozinha. Parecer mais com um botão, né, arredondadinho, bonitinho. Ainda tem mais um elemento. Isso aqui é interessante, pessoal. Às vezes você precisar fazer um círculo, fica até como atividade aí. Eu quero ver quem monta o círculo. E o pessoal da turma lá que eu dou aula me manda uma fotinha aí de como ficou o código para fazer um círculo então a partir de um container, tá bom? Deixar vocês quebrarem a cabeça. Próximo vídeo eu mostro como que fica. Aqui ainda eu posso trabalhar mais uma opção do Decoration bem legal, que é a sombra. Então, ó, Box Shadow. O Box Shadow, ele aceita um array, então ele aceita várias sombras. Eu posso trabalhar com uma composição de várias sombras, tá? Mas eu vou, no momento, montar uma só. Vamos ver aqui como que fica, ó. Box Shadow. Ah, um detalhe, né? Como eu disse que é um array, eu preciso colocar isso aqui entre os colchetes. Vou dar um Enter para organizar. Então aqui, ó, eu poderia fazer uma, duas, três, mais de uma sombra para esse elemento container, tá? Por hora eu vou trabalhar com uma só. Então, ó, Box Shadow, ele espera algumas propriedades. Primeiro delas, a cor da minha sombra. Eu vou jogar um Colors Black para dar um destaque. Parece que não aconteceu nada, né? Por quê? Porque a sombra está exatamente atrás do meu container. Então eu vou deslocar um pouquinho para o lado isso aqui, ó. Para organizar, eu vou dar Enter aqui, tá?
Então assim, ó, eu vou usar uma outra propriedade que é offset. O offset é justamente, eu tenho que chamar ele novamente aqui, ó. E aí então eu desloco essa sombra do jeito que eu quero. Eu vou colocar assim, ó, 3,3. Olha lá, ó. Ele já deslocou um pouquinho, né, a minha sombra. Só que ela está muito escura. Eu preciso fazer aquele efeitinho um pouquinho embaçado, que é um blur, e depois a gente joga uma opacidade aqui para dar uma clareada nela. Então olha só como fica, ó. Blur Radius. Aqui dentro do Blur Radius eu vou jogar um 10 para teste. Ah lá, foi muito, né? Isso. Posso jogar um pouquinho menos? Vou deixar 5 mesmo. Ah lá. E aí eu posso trabalhar com a opacidade diretamente aqui, ó, onde eu passo a cor dessa sombra. No final black eu coloco ponto with opacity, aqui, ó. Ele é um número que vai de 0 a 1, onde 1 é a cor normal com a intensidade máxima, né, sem opacidade. Então, ó, se eu colocar 1 não tem diferença. E meio, por exemplo, é a metade dessa intensidade. Então ele acrescenta metade dela vai ser opaca, ó. Olha lá, ela fica bem transparentezinha, tá bem suave. Fica bem legal esse efeito no botão. Então fica aí a dica dos dois, o Border Radius e o Box Shadow dentro do Decoration, tá? Agora, pessoal, para fechar o vídeo, eu vou colocar um conteúdo aqui dentro, ó. Então, por exemplo, eu vou pegar dentro do meu primeiro container, eu vou fazer assim, ó. Eu tenho os 3 elementos aqui, né, ó. Eu tenho um container. Posso até comentar aqui, ó, que seria o meu botão vermelho. Eu tenho o próximo, botão azul. E eu ainda tenho o próximo, botão amarelo. Tá. Eu vou só deslocar, mudar essa posição aqui, ó. Vou pegar o meu amarelo. E vou trazer aqui para cima. Ele quebrou aqui porque falta uma vírgula para separar um do outro. Já adicionei. Mas aí vai ficar feio, né? Vai ficar grudadinho. Vou deixar do jeito que estava. Então, pessoal, coloquei os comentáriozinhos aqui só para ilustrar, mas claro que é só ver pela cor que já simplifica, né? E vou fazer o seguinte, ó, vou vir primeiro no container aqui em cima, que é o vermelho, e vou fazer assim, ó, child, que é um filho, vou preencher algo aqui nele, tenho que pôr vírgula, agora sim, child. No primeiro, eu vou jogar um text. Clique aqui. Olha lá, ó. Né? Aí a gente pode trabalhar com os alinhamentos, como eu já mostrei em aula anterior. Ó. Alignment. Alignment. Ponto. Center. Centralizou. Não vou mudar a cor, eu peço para que depois vocês me mandem uma foto de como ficou o final. E aí vou deixar para vocês formatarem, tá? Alinharem bonitinho e tal. E no amarelo, que é aqui embaixo, vou fazer o seguinte, ó. Vírgula, child, vou colocar um elemento dentro dele também. Dessa vez um diferente, ó. Um elemento do tipo icon. Abro e fecho parênteses. Chama aqui novamente icons, ponto. Ele vai me trazer os ícones e aqui ele mostra a fotinha de cada ícone, tá? Se eu der Ctrl... Na verdade depende. Se fosse lá no Visual Studio, eu passo o mouse assim, ele mostra um pouquinho maior o tamanho do ícone. Mas isso depende da ideia, tá? Assim pra mim tá bom. Deixa eu ver se tem uma estrelinha aqui, ó. Star.
Isso. Ah lá, jogou uma estrelinha. Outra coisa que eu posso fazer é assim, ó. Passar um color para ela. E eu posso passar também um size, se eu quiser aumentar o tamanho, por exemplo. E no caso 15 ficou menor, né? Em vez de branco eu vou jogar um azul. Ah lá. Então vamos supor que eu jogo um tamanho 30. Isso. Então eu fiz aí, ó, no primeiro eu coloquei um texto, no último eu coloquei um ícone, tá? Então pessoal, se eu quiser formatar tudo o meu texto, eu posso vir aqui, ó, Code, aqui ó, reformatar com Dart FMT. Ele pega e já alinha bonitinho, né? Aqui eu já vim dando uns tabs aí, faltou alguma coisinha, ele já alinhou. Aqui ele tem reformatar com Dart FMT, ele tem um reformatar aqui também, que é Ctrl Alt L, o atalho. Só que eu prefiro esse daqui, dá pouquíssima diferença, mas eu prefiro aquele lá, tá? E se tiver erro no código, ele não faz, aí não funciona. Esse do meio, eu vou tentar unir, ó. Vou tentar não, eu vou unir. Eu vou fazer a estrelinha com o clique aqui na frente, tá? Para fazer isso, pessoal, é esse daqui do meio, né? Ó, o botão azul. Eu vou vir aqui no final, no último tamanho do meu container. Vou dar Enter aqui, ó, vírgula. Type, estou colocando um filho aqui dentro. Então, primeira coisa, eu mostrei para vocês que o column ele serve para fazer um em cima do outro. Eu tenho um outro que chama row, que é para fazer um do lado do outro. Então, como aqui eu vou ter um ícone do lado de um texto, eu preciso fazer um row. Olha como fica, ó. Row. Vou dar um Enter aqui. Então, aqui dentro eu vou ter, ó, olha só, bem parecido com o column. Children, que são filhos, né, são elementos. Vou dar um Enter aqui. Então, primeira coisa, um ícone. Icon. Icons. Vou usar o mesmo ícone. Star. Vírgula. Vou salvar. Ah lá, já tem um íconezinho lá. Enter. Text. Clique aqui. Vou salvar. Ah lá, ó. Já saiu o ícone então com o texto, né? Como eu disse, eu vou deixar para vocês formatarem, trocarem a cor, se quiser centralizar, ver como fica. Se eu precisar de um espacinho aqui, de um para o outro, não tem problema, eu posso fazer da forma que eu mostrei, ó. Box. Perdão, é size de box. Só que aqui, como é na largura, eu jogo um widget 20, por exemplo. Olha lá, deu um espacinho. Ah, não é aqui que eu quero espacinho, é antes. Tudo bem. Eu pego aqui, ó, meu size de box. Eu recorto ele aqui, né? Eu tiro ele daqui. Jogo ele aqui, ó. Olha lá. Ah, mas eu ainda preciso de... Tudo bem, gente. A gente pode vir aqui, ó. Size de box. Widget. Jogo 10, bem pouquinho aqui, ó. Olha lá. Ok? Então eu começo a formatar um possível botão aqui. Se eu quiser centralizar, pessoal, é bem parecido com o column, ó. Lá em cima, o column ele tem o main e o cross axis alignment. Então no row eu tenho a mesma coisa, ó. Só que a diferença é que se eu fizer o main axis aqui, o row, como é lado a lado, o main dele é na horizontal e o cross que é na vertical. Façam, experimentem para ver o que acontece, ó. Vou jogar aqui o main axis center, vou salvar. Ah lá, foi para o centro, tá? Que aqui ele está dando um espacinho por causa do meu size de box. Eu vou tirar esse size de box da esquerda, ó. Salvei. Ah lá, ficou no centro certinho, certo? Então fica aí, pessoal, esse tutorial, né, para começar a trabalhar com o Flutter, acompanhando desde a aula anterior. Eu demorei um pouquinho para gravar esse, mas eu quero tentar manter uma consistência um pouco melhor.
E depois eu vou soltar um para a gente trabalhar com esse botão, navegar entre as telas. Um início aí, quem sabe depois fazer um projetinho que será um contador, tá? Qualquer dúvida, pode postar no comentário, me mandar mensagem. Estou disponível aí sempre que precisarem. Abraço a todos, até breve.